Posso operar de pedra na vesícula tendo gordura no fígado? E se eu precisar avaliar a fundo a vesícula biliar, qual é o melhor exame? Eu vou responder essas duas questões para vocês hoje. Mas eu vou logo adiantando. Se ter gordura no fígado evitasse cirurgia de vesícula, não existia mais cirurgia de pedra na vesícula. Porque pense numa coisinha que tem na população, é gordura no fígado, viu? Mas claro, tem suas particularidades. Fica aí que eu vou te explicar. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidade, até fuxico. Pessoal, quando nós falamos de cirurgia, nós vamos falar de cirurgia de pedra na vesícula, mas isso pode se adequar a praticamente qualquer tipo de cirurgia. Muitas vezes o paciente se pergunta, doutor, será que eu tenho algum risco adicional em operar tendo gordura no fígado? E a resposta, como tudo, aquela resposta que o pessoal odeia é depende. Mas depende da seguinte coisa, a cirurgia de pedra na vesícula, quando nós vamos realizar a cirurgia, quando nós vamos realizar por vídeo, nós vamos introduzir pinças dentro da barriga desse paciente que nós vamos utilizar para manipular a vesícula lá dentro da barriga dele e nós vamos acompanhar por uma televisão, por um monitor, que vai projetar as imagens que estão na pontinha da câmera que um dos auxiliares estão segurando. Então, no momento que a gente está operando, como vocês estão vendo essa imagem, a gente precisa levantar o fígado tracionando a vesícula biliar. Então, a gente manipula o fígado. Consequentemente, se a gente tem um fígado mais pesado, mais gorduroso e mais friável, ou seja, com mais facilidade de se romper e de sangrar, isso pode sim ter algum impacto na qualidade da nossa cirurgia. Só que a gordura no fígado, o que é a gordura no fígado? É a infiltração de gordura no tecido hepático, no tecido do fígado. Só que essa gordura no fígado, ela tem 3 níveis. Ela tem o nível leve, o moderado e o nível avançado, que é o grau 3. E aqui a gente vai falar basicamente da gordura no fígado, sem falar dos fatores que levam à gordura no fígado. Porque se o paciente tem uma gordura no fígado, mas é um diabético extremamente descompensado, é claro que a cirurgia dele vai ser de risco, mas pelo diabetes descompensado e não pelo fato dele estar com a gordura no fígado. O mesmo serve para outras doenças que podem gerar a gordura no fígado. Então vamos dividir por etapas. Se eu tenho um paciente com gordura no fígado, grau 1, o tipo leve, esse paciente, pela gordura no fígado, não vai ter nenhuma limitação para realizar sua cirurgia. Faz sua cirurgia, a chance de dar problema é mínima, não altera o seu risco cirúrgico e a grande maioria das cirurgias que são feitas, algum grau de gordura no fígado do paciente tem e aquilo não tem repercussão nenhuma. O paciente se recupera da mesma forma que um paciente que não tem gordura no fígado, então isso não tem impacto nenhum, fiquem tranquilos. E a gordura no fígado leve, que é a grau 1, é a imensa maioria dos casos. Quando nós falamos da gordura no fígado grau 2, apesar da gente realizar essa cirurgia com muita frequência, sem problema nenhum, nós já temos um fígado um pouquinho mais pesado e difícil de manipulação, mas que no geral a gente vai realizar a cirurgia desse paciente sem problema nenhum. A gente não vai pedir para ele resolver aquela gordura no fígado para poder operar, senão se torna muito custoso para esse paciente, principalmente se ele tiver crises de dor de pedra na vesícula. Então, se o paciente tiver gordura no fígado do grau 1 e gordura no fígado do grau 2, ele não tem por que ter a sua cirurgia cancelada por isso e essa cirurgia vai ocorrer tranquilamente, sem impacto no seu risco, falando apenas da gordura no fígado e não da doença que causou. Agora, no tipo 3, a gente já tem um pensamento mais crítico sobre a doença. Por quê? Se a gente tem um paciente com gordura no fígado grau 3. E essa gordura no fígado grau 3, quando nós vamos avaliar, já existe alguma repercussão inflamatória nas enzimas do fígado. Tem um fígado aumentado, mais pesado, e ele tem a necessidade de operar de vesícula, mas ele não está tendo crise, o ideal é que esse paciente tente tratar inicialmente essa gordura no fígado, até mesmo porque ainda vai ter o processo do pré-operatório e vai levar um certo tempo para que ele possa fazer a sua cirurgia com mais segurança.
Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Já que operar um fígado com gordura no fígado grau 3, apesar de ser possível e ser realizado com segurança, aumenta o risco de complicações, aumenta o risco de lacerar o fígado, aumenta o risco de sangramento. Então, nessas situações, se o paciente não está em crise, se pode ser uma cirurgia programada com tranquilidade, o ideal era que ele reduzisse aquela gordura no fígado. Agora, se for um paciente que tem gordura no fígado grau 3, mas ele está tendo crises recorrentes, frequentes e precisa operar, desde que ele entenda os riscos associados, que também não é um risco absurdo, é isso que eu quero que vocês entendam, a cirurgia é realizada de forma muito tranquila. Mas lembrando que, mesmo ele tendo crises e precisando operar, mas sendo uma cirurgia programada, esse paciente ele vai ter a gordura no fígado, mas ele não pode estar todo descompensado das suas taxas metabólicas, açúcar, pressão e outras doenças associadas. Não é isso, a gente está falando única e exclusivamente da gordura no fígado. O paciente que vai para a cirurgia sem qualquer compensação desses fatores de risco é aquele paciente que está em emergência cirúrgica. Ou seja, ele está com um quadro tão grave naquele momento que se ele não for operado, ele vai vir a falecer. Então, você, nesses casos, você não vai ficar corrigindo açúcar, corrigindo pressão, porque você precisa operar esse paciente para livrar ele da morte, porque o risco dele é muito alto. Então, a gordura no fígado, nesse caso, pouco vai importar. Então, vocês entenderam, né? De modo geral, a cirurgia é tranquila, mesmo no paciente com gordura no fígado grau 3, porém, se ele tiver tempo, se ele puder compensar e reduzir a gordura no fígado grau 3, se torna uma cirurgia muito melhor e muito mais tranquila, principalmente para o paciente. E o exame? Qual é o melhor exame para cirurgia de vesícula? Vocês já devem estar pensando, meu Deus, deve ser um exame extremamente elaborado, uma ressonância, uma tomografia, uma endoscopia, uma ecoendoscopia. É ultrassom, pessoal, ultrassom. Mas um belo ultrassom. Só que quando eu falo belo ultrassom, não estou falando do aparelho de ultrassom que tem que ser bonito, grande e vistoso. Eu estou falando do profissional, aquele que fica sentado na cadeira esfregando aquele negócio na tua barriga. É aquele profissional que faz a diferença no exame de ultrassom. Porque o exame de ultrassom, ele é um exame que nós chamamos de operador dependente. A qualidade desse exame depende de quem opera esse exame. É diferente do uma tomografia, que ela vai gerar aquelas imagens de forma automática e se o paciente traz uma tomografia para mim da região da cabeça e pescoço, eu mesmo consigo aferir aquelas imagens e avaliar o que eu preciso fazer. Tanto é que se você fizer ultrassom com 10 profissionais diferentes, você vai perceber que vão ter 10 coisas diferentes, até porque não tem como ser consenso, né? As pessoas não pensam iguais. Mas é claro que um ultrassonografista que tenha zelo, que tenha cuidado, que seja detalhista e com uma boa formação vai fazer muita diferença no resultado desse paciente para o diagnóstico, assim como para nós sabermos se aquele paciente pode ser candidato a não realizar a cirurgia e apenas fazer o acompanhamento da sua pedra na vesícula, já que existem sim casos em que não há necessidade de operar o paciente tendo pedra na vesícula. Então, um belo ultrassom. Mas eu estou falando, pessoal, para a vesícula biliar, tá? Existem outras situações, por exemplo, uma pedra, se ela sai de dentro da vesícula, não é mais ultrassom. Aí eu preciso de uma colangiorressonância, que é uma ressonância apenas das vias do fígado. Então, digamos que o paciente, ele não tenha pedra na vesícula, mas ele tenha dores características da pedra na vesícula. Aí a gente já tem que fazer um exame que avalie a capacidade de ejeção da vesícula biliar. Então, para tudo tem uma coisa, eu estou falando única e exclusivamente da pedra dentro da vesícula. Vocês conseguiram me entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece do Instagram. Fui!